Da Tribuna, o deputado Domingos Sávio expôs como as mensagens vazadas do ministro Alexandre de Moraes e seus ajudantes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral mostraram ao público a urgência de se restabelecer o Estado de Direito no Brasil. O deputado disse: "Eu me refiro ao risco que este país está correndo, à situação grave que o país está passando, de ver aquilo que é sublime, para que haja de fato uma pátria livre, que é a existência da democracia, de um país estruturado em princípios que se fundamentam na liberdade. Quando esse risco está muito claro e que já há não apenas risco, mas provas incontestes de que nós estamos sendo golpeados na nossa Constituição, é preciso que o espírito cidadão ilumine cada um e não haja um sentimento de direita ou de esquerda de partido A ou B." O deputado afirmou: "O amor a esta pátria exige uma reação imediata contra o tirano Alexandre de Moraes. O tirano Alexandre de Moraes está destruindo a democracia brasileira. Faz isso destruindo vidas, roubando dias e até mesmo vidas, como a do Clezão, quando ele se omitiu. O Alexandre de Moraes debocha deste Congresso, do Parlamento, de todos os brasileiros. Mas agora o rei está nu." Domingos Sávio explicou: "Agora não é a direita ou a esquerda, são pessoas que sejam de bem, decentes, que queiram preservar a liberdade, porque hoje é contra alguns da direita, amanhã é contra os da esquerda, é contra a liberdade. Isso é inaceitável." O deputado alertou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre sua omissão, dizendo: "Minas Gerais não aceita omissão e covardia ou traição. O senhor terá dificuldade de andar nas ruas do Mineiro, de olhar nos olhos da sua família e dos seus amigos." Domingos Sávio declarou: "O senhor Alexandre de Moraes não pode continuar sendo o tirano desse país impunemente. Impeachment já a esse tirano." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mineiro. Obrigado, deputado e grande amigo Pompeu de Matos, prezados colegas parlamentares. Olhe, tem momentos que, embora a nossa indignação esteja nos mais altos níveis, embora a gente tenha também até um certo sentimento de alívio por perceber que conosco já fazem coro milhões e milhões de brasileiros, o que aumenta a nossa esperança de buscar uma solução para essa indignação. Mais do que nunca, temos que nessas horas buscar, com a nossa fé em Deus, com os nossos compromissos com esse país, firmeza, serenidade, mas muita determinação para fazer o que tem que ser feito. Eu me refiro, senhor presidente, ao risco que esse país está correndo, à situação grave que o país está correndo, de ver aquilo que é sublime, para que haja de fato uma pátria livre, que é a existência da democracia, de um país estruturado em princípios que se fundamentam na liberdade. E quando esse risco está muito claro e que já há não apenas risco, mas provas incontestes de que nós estamos sendo golpeados na nossa Constituição, é preciso que o espírito cidadão ilumine cada um e não haja um sentimento de direita ou de esquerda, de partido A ou B. Olhe que eu tenho já 67 anos. Eu me lembro, Gaia, do meu tempo de estudante, quando no Brasil nós tínhamos um clamor por liberdade e começavam a se organizar partidos que tinham ali, com legitimidade, a condição de se intitularem partidos de esquerda, para combater aquilo que naquele momento era necessário, porque estava se privando a liberdade do povo. Passei por esse período como estudante, comecei a vida pública num partido que por muito tempo ficou trabalhando com a ideia da social-democracia, que foi o PSDB. E hoje estou no PL. Mas eu não falo aqui por nenhum partido, eu falo como um cidadão, antes até de ser deputado, de 67 anos, já avô, mas que tem amor a essa pátria. E eu concluo, presidente, dizendo: o amor a essa pátria exige uma reação imediata contra o tirano Alexandre de Moraes. O tirano Alexandre de Moraes, que está destruindo a democracia brasileira, e faz isso destruindo vidas, roubando dias, e até mesmo vidas como a do Clesão, quando ele se omitiu. O Alexandre de Moraes debocha desse Congresso, do Parlamento, de todos os brasileiros. Mas agora o rei está... Por gentileza, eu concluo. E agora não é a direita ou a esquerda, é pessoas que sejam de bem, decentes, que queiram preservar a liberdade. Porque hoje é contra alguns da direita, amanhã é contra os da esquerda, é contra a liberdade. Isso é inaceitável. E por fim eu conclamo, em nome de todos os mineiros, que eu os represento aqui, senhor Rodrigo Pacheco, antes mesmo de chegar aí eu já ouvi dizer que o senhor falou: não vejo problema. Covardia. Minas Gerais não aceita comissão e covardia ou traição. O senhor terá dificuldade de andar nas ruas do Mineiro, de olhar nos olhos da sua família e dos seus amigos. O senhor não terá a dignidade que um mineiro histórico como Tiradentes, que é símbolo da luta pela liberdade, e de tantos outros, se como presidente do Congresso Nacional continuar se omitindo. Chega! O senhor Alexandre de Moraes não pode continuar sendo o tirano desse país impunemente. Impeachment já a esse tirano. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas
sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa portaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo.
Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.